Se eu volto aqui agora dentro do meu projeto, eu vou ver que agora ele tem duas versões diferentes, uma de Production e uma Latest. Como eu falei, essa versão Latest seria o nosso ambiente de staging, para a gente ver, antes de ir para a produção, se está tudo certo. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar sobre uma das funcionalidades nessas novas hospedagens, nesses novos modelos de hospedagem de código front-end que a gente tem tanto na Netlify quanto na Vercel, que são as duas mais famosas, que são as Serverless Functions, né? Ou as funções Lambda, como ficaram mais conhecidas pela introdução desse conceito lá na AWS. E hoje a gente vai falar principalmente de como que a gente pode ter funcionalidades de back-end acopladas a um front-end sem necessariamente desenvolver todo o projeto Node do zero, utilizando um Express ou um Adonis ou qualquer framework que a gente queira. Então, tem alguns tipos de aplicações que a gente vai hospedar, aplicações principalmente como landing pages ou aplicações que elas são mais simples, que tem algumas funcionalidades que na maioria das vezes a gente precisa de um banco de dados, precisa ter alguma interação com o back-end, mas nem sempre a gente quer ter todo esse trabalho de desenvolver esse back-end, ou nem sempre a gente precisa isso. Então, imagina que você tem uma página, por exemplo, com um formulário de contato, ou uma página com um cadastro numa newsletter, ou, por exemplo, uma página que tem uma seção de comentários dentro de blog ou qualquer coisa assim. Imagine que para isso, qualquer coisa que você precise armazenar alguma coisa ou interagir com o envio de e-mail ou interagir com um banco de dados, alguma coisa assim, você vai precisar ter um back-end. Então você teria que desenvolver o front e ter que desenvolver o back também. Mas nessas novas hospedagens, nesses novos modelos de hospedagem, como a Vercel e a Netlify, a gente tem o poder de criar functions, né? Criar serverless functions, que são arquivos, né? Que são como se fosse uma rota unificada, uma rota dentro da nossa API, que ela não precisa ter todo o back-end por trás. Então eu conseguiria criar uma única rota, por exemplo, para se cadastrar numa newsletter ou enviar um formulário de contato sem ter toda a estrutura de um back-end, sem hospedar o nosso back-end em algum lugar ou qualquer coisa assim. E para isso a gente tem a funcionalidade de Serverless Functions. As Serverless Functions são funções que são arquivos simples, que podem ser arquivos Node, Go, Ruby, PHP, qualquer outra linguagem. Na verdade, cada provider tem suas especificações e aceita um tanto nível de linguagens diferentes. Na Vercel, se eu não me engano, foram essas que eu citei agora há pouco. A gente vai utilizar Node, claro. E são esses arquivos que eles são executados quando a gente acessa uma rota específica. Claro que as Serverless Functions elas podem ser disparadas de várias formas, não só por requisições HTTP, mas no caso, por exemplo, quando a gente vai utilizar uma Vercel Netlify, a gente usa com requisições HTTP mesmo, ou seja, a gente vai acessar uma rota e não vai ter nenhum servidor Node rodando. Porém, ao acessar essa rota, ele vai entender que essa rota está ligada com alguma funcionalidade, com algum arquivo Node que ele precisa executar. Ou seja, ele vai ler aquele arquivo, vai executar, terminou de rodar, acabou. Não existe servidor Node que fica rodando por baixo dos panos. A gente vai falar sobre isso também, vai aplicar em um conceito, uma aplicação real, e entender como que isso pode ser utilizado no mundo real para a gente conseguir automatizar um pouquinho e evitar essa criação desse back-end de forma prematura, principalmente em projetos mais simples, tá? Então, bora lá. Vamos lá, começando aqui. A gente tem aqui o nosso... eu tô numa pasta YouTube aqui, e nós vamos começar copiando um projeto que a gente já desenvolveu no YouTube. Então, dentro do GitHub Rocketseed-Content, a gente vai copiar esse conteúdo aqui, ó, YouTube Next.js Design System, que foi um conteúdo que a gente trouxe sobre UI declarativa aqui para dentro do YouTube. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é começar copiando. Então, eu vou dar um git clone. A gente pode jogar aqui, eu vou trocar o nome dele apenas para Next.js Functions. Tranquilo, vamos aguardar aqui ele fazer essa cópia. Já copiou, eu vou acessar o repositório, vou executar yarn para instalar todas as dependências. E agora com o yarn executando, a gente já pode, com o yarn já executado, a gente já pode abrir isso aqui no Visual Studio Code. E nós vamos ter o código exatamente como nós tínhamos antes. Se eu rodar esse projeto aqui, ó, rodando com o yarn dev, a gente vai ver que ele tem basicamente uma tela de login lá igual à plataforma da Rocket City. Então a gente vai transformar essa tela aqui em alguma outra coisa bem rapidamente, porque a gente não vai desenvolver uma funcionalidade de login aqui dentro. Na verdade, a gente vai desenvolver a funcionalidade de cadastro em uma newsletter. Tranquilo? Então a única coisa que a gente vai fazer aqui dentro eu vou copiar e vou deixar um código para você copiar aqui dentro na descrição desse vídeo, que é mudando o conteúdo desse return aqui. Então eu vou colocar um novo conteúdo nesse return, basicamente para a gente não perder muito tempo criando qualquer parte de HTML, CSS ou qualquer coisa assim. Então todo o return aqui, ó, eu vou apagar ele, todo o return, e vou colocar o novo return que está aqui como link embaixo dessa aula, eu deixei num gist aí embaixo. E aí eu vou aqui, ó, só tirar as importações que eu não estou utilizando do Chakra UI Core, que é o heading.
Eu não estou utilizando grid também. Não estou utilizando o link. E eu vou importar o image, que é uma nova que eu estou utilizando aqui embaixo, ó, que antes não estava importado. Posso tirar a importação desse divider aqui, que eu também não estou utilizando. E aqui tem até uma função que ela está sendo chamada no onSubmit desse form aqui, que ela ainda não existe. Então eu já vou deixar essa função existindo aqui dentro, só para a gente não ter nenhum tipo de erro aqui dentro do nosso código. Beleza? Aqui a gente tem também um input de e-mail, que ele precisa ter um estado, né, para armazenar a informação do e-mail que o usuário digita para se inscrever na newsletter. Então eu vou deixar já esse estado criado, então const email set email é igual a use state, e aqui a gente inicia ele com um valor vazio. Aqui eu preciso importar o use state do React. Vamos jogar o React aqui para cima. Perfeito, agora a gente já não tem mais erro nenhum. Volto lá na minha página no navegador e a gente vai ver que eu tenho esse formulário super simples aqui para a gente conseguir fazer a criação do nosso formulário de newsletter. Até aí tudo bem, isso aqui é um front-end como qualquer outro. Pensa isso aqui como uma aplicação React como qualquer outra. Ela não tem funcionalidades back-end, né? Ela tem apenas funcionalidades front-end. A gente não consegue fazer acesso a um banco de dados, a gente não consegue fazer alguma requisição, por exemplo, um envio de e-mail ou qualquer coisa assim. Então o que a gente precisaria fazer aqui agora num primeiro momento? A primeira coisa que a gente vai fazer é começar a entender como que a gente pode criar funções serverless aqui dentro da nossa estrutura. Então, aqui eu estou utilizando um projeto escrito em Next.js. Aqui dentro do Next, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui dentro de Pages, criar uma pasta chamada API. Beleza? Dentro dessa API, cada arquivo que eu criar aqui dentro, ele vai virar uma função serverless, uma rota que eu posso acessar que vai ter a funcionalidade de back-end, uma funcionalidade de uma API. Então, aqui dentro, por exemplo, quando o usuário vai se inscrever, eu posso chamar uma função de subscribe e eu boto .ts, opa, acabei esquecendo um S aqui, então subscribe, beleza? E agora aqui dentro desse subscribe, a única coisa que eu vou fazer é, eu vou exportar daqui de dentro uma função que é como se fosse uma rota do Express. Eu vou receber request e response, e aí eu preciso devolver alguma resposta daqui de dentro. Como eu estou utilizando TypeScript, aqui eu posso ver que ele não entendeu o que é meu request e meu response, né? Ele está como any. E aí fica meio ruim, porque se eu quiser tentar ter um IntelliSense aqui para isso, eu não vou conseguir, ó. Ele não entende o que tem dentro do meu request, nem o que tem dentro do meu response. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do meu projeto é instalar um carinha chamado @vercel/node. Isso aqui é mais ou menos a integração, né, a funcionalidade de tipagem que a gente precisa para a hospedagem da Vercel funcionar com funções serverless escritas em Node. E aí eu vou importar aqui de dentro de Vercel/node o null request e o null response. Beleza? E agora eu simplesmente falo que esse request, o tipo dele é null request e o response, o tipo dele é null response. Tranquilo? E aqui dentro agora, se eu, por exemplo, escrever response ponto, eu já tenho tudo, todos os métodos que eu posso utilizar. Um dos métodos, isso aqui é muito semelhante ao Express, tá? Um dos métodos que eu posso utilizar, por exemplo, é o método JSON, né? Eu posso retornar alguma coisa. Então, se eu retornar aqui, por exemplo, message hello world, a gente vai ver, e vou salvar aqui agora, vou executar aqui meu yarn dev novamente, e agora o que eu posso fazer é vir aqui, por exemplo, no meu browser e acessar localhost 3000/API/subscribe. Se eu tentar acessar essa página, a gente pode ver que ele já retorna message hello world pra gente. Isso aqui é muito legal porque isso aqui está sendo executado como se fosse como um servidor Node mesmo. Então isso aqui está sendo executado pelo lado do Node. Então eu tenho acesso à requisição, à resposta, como se fosse uma API como qualquer outra. Então aqui dentro eu posso fazer qualquer tipo de operação que eu queira num banco de dados, ou envio de e-mail, ou qualquer coisa assim. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é começar instalando aqui no lado do meu front-end o Axios. A gente vai utilizar o Axios para fazer a chamada ao nosso back-end. Nesse caso aqui, se eu não me engano, a gente não consegue utilizar o fetch, que é o próprio do navegador, porque quando a gente usa o next, eu acho que nas novas versões, na verdade, ele já tem o polyfill, mas pelo menos nas versões antigas, o fetch, ele não funcionava no back-end. Então, a gente precisava instalar o isomorphic fetch e um monte de coisa assim. Mas aqui a gente vai utilizar o Axios, que na minha opinião é melhor, ele já padroniza isso para front-end, back-end ou tanto faz. Eu vou começar importando o Axios aqui dentro.
Eu não vou criar um arquivo de API, né, para definir base URL ou qualquer coisa assim, porque como agora a nossa função serverless, né, a nossa API, ela tá no mesmo endereço do front-end, né, o front-end e o back-end eles estão no mesmo endereço, só muda que tem esse barra API aqui no final, eu não preciso criar o base URL, basta eu botar, por exemplo, axios.post, a rota ela pode ser chamada com get, post, tanto faz, tá? Axios.post e eu boto o trecho aqui da rota, por exemplo, barra API, barra subscribe, tranquilo? E aqui eu posso enviar, por exemplo, alguma informação, inclusive lá para nossa rota, e-mail diego@rocketcity.com.br. Então, agora eu vou deixar essa rota sendo chamada aqui, vou lá no meu subscribe, e agora eu vou pegar o seguinte, const e-mail de dentro do meu request.body, né? Igual o express, eu tô pegando uma informação que vem dentro do corpo da minha requisição, e aí eu tô dando aqui, agora eu vou dar um hello, ao invés de ser hello world, eu vou botar hello, e vou botar o e-mail aqui dentro dos nossos template literals aqui pra gente já ver o resultado dele. Vou salvar isso aqui agora, a minha aplicação já tá rodando. E agora aqui dentro do meu app, eu volto lá na home, venho aqui em inspecionar pra gente ver o network que tá sendo chamado. Vou preencher aqui agora o meu... Na verdade eu coloquei o e-mail estático, né? Então basta eu clicar em escrever. Olha só, agora o que aconteceu? Ele atualizou a tela. Ele atualizou, na verdade, porque o funcionamento do form, por padrão, é tentar enviar o usuário para alguma outra tela, né? Então a gente precisa mudar esse funcionamento do form para que ele previna esse comportamento padrão do browser. Então aqui no handle sign up to newsletter, que é o onSubmit aqui do meu form, eu vou pegar o evento, que é igual a form event, que vem dentro lá do React. Deixa eu até importar esse carinha aqui. E eu vou dar event.preventDefault, né, para ele prevenir esse comportamento padrão. E aí agora sim, eu vou clicar em escrever. A gente pode ver que ele fez a chamada para a rota subscribe aqui, ó, e ele já retornou hello diego@rocketcity.com.br. Então ele fez a chamada utilizando post para a rota API/subscribe lá, ó, certinho. E aqui tem os dados que ele enviou ali, que é o nosso e-mail. Aqui, inclusive, eu já posso trocar para ele enviar, ao invés de esse e-mail estático, enviar o e-mail que eu estou digitando realmente no campo lá no meu input. Então, se eu salvo aqui agora e faço o mesmo processo e digito diego.shell.f@gmail.com, sei lá, a gente pode ver que agora ele está enviando o e-mail corretamente. Então, beleza, a gente já criou agora a estrutura da nossa serverless function e já criou também a estrutura do front-end que vai se comunicar com essa serverless function. O que a gente precisa agora é conseguir armazenar, conseguir fazer com que essa serverless function aqui faça algum tipo de armazenamento de dado. Então, para ficar mais simples, para eu não ter que configurar nenhum servidor do zero, nem nada disso, eu vou utilizar o MongoDB para conseguir salvar os dados das pessoas que se inscrevem na minha newsletter. Então, para conseguir utilizar o Mongo sem precisar configurar o Mongo todo do zero ou criar um servidor para isso, eu vou utilizar a cloud do Mongo. Então, eu vou acessar cloud.mongodb.com. Vou logar aqui com a minha conta. Aqui eu consigo ter uma conta gratuita, né? Um banco de dados gratuito Mongo, até 500 MB de dados, se eu não me engano, que é um bom volume de dados, principalmente que eu só vou gravar o e-mail da pessoa, então é bem tranquilo mesmo. E aqui agora a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você entrar, se você não tiver conta ainda nisso aqui, é criar um cluster, né? Então aqui na abinha clusters, o meu já está criado, mas você vai vir aqui em create cluster, vai deixar tudo o que já está selecionado e vai dar um create cluster, simples assim. Ele demora um pouquinho, até... Você só pode ter um cluster, tá? E o cluster não é base de dados, tá? Dentro de o cluster é o servidor. Dentro do mesmo servidor você pode ter vários bancos de dados. Por isso que eu tenho apenas um cluster e eu tenho vários bancos aqui dentro. Então você cria esse cluster e aí a próxima coisa que você precisa fazer é vir aqui em Network Access e vai ter que vir aqui em Add IP Address e vai selecionar essa opção aqui, ó, de... Na verdade você vai... é porque aqui o meu já tá, né? Mas deixa eu deletar isso aqui. E aí você vai vir aqui em Add IP Address e vai botar aqui, ó, Allow Access from Anywhere. E aí ele vai botar 0.0.0.0/0, beleza? Que ele vai permitir o acesso a essa base de dados de qualquer lugar do mundo e não para IPs específicos. Próxima coisa que você precisa fazer, isso aqui demora um pouquinho, tá? O status, ó, ele tá pending, ele vai ficar executando ali. Próxima coisa é vir em Database Access e você vai criar um usuário para acessar a sua base de dados. Então você vem aqui em Add New Database User. Eu vou botar aqui, por exemplo, YouTube, o nome do usuário. E eu vou botar a senha YouTube também, mas aqui você vai, claro, criar um usuário e senha para você, né? Não precisa copiar o meu. E aqui no Database User Privileges, você vai colocar apenas Grant Specific Privileges, para a gente dar acesso a ele somente a uma base de dados específica. E aqui Select Role, eu vou botar como Read Write, beleza?
e arroba, a gente bota o nome da base de dados que a gente vai criar. Aqui pode ser um nome, tanto faz, a base vai ser criada pela própria aplicação. Então aqui eu vou botar, por exemplo, news. Tranquilo. Então a gente deixa aí, news. E agora a gente dá um add user. Deixa eu ver se eu botei a senha certinho. Tá, certinho. Beleza, já tá criando o usuário agora, já criou aqui o YouTube. Ele demora um pouquinho para fazer a criação mesmo, então isso aqui pode levar um tempinho, não adianta ter pressa. Aqui é o acesso já está ativo, tudo certo. E o MongoDB Atlas, outra coisa é que ele não funciona por trás de um proxy, tá? Então se a tua empresa se você estiver rodando numa rede que tenha proxy ou qualquer coisa assim, às vezes pode dar problema, então tem que cuidar com isso. Agora a gente pode ver que ele está executando aqui, ó, ele está com um loading por volta, porque ele está fazendo a criação do nosso usuário, mas tudo bem. A gente vai vir aqui dentro do cluster e vai clicar nessa opção Connect. Aqui dentro de Connect, eu venho em Connect Your Application, e agora eu venho aqui em Node.js, deixo a versão mais, a última versão possível, né? 3.6 or later. E aqui agora eu dou um copy nessa URL. Agora eu venho lá na minha aplicação e eu vou começar criando um arquivo .env aqui dentro. Esse arquivo .env ele vai ser as variáveis ambiente, variáveis que eu quero deixar elas secretas, né? Que eu não quero que ninguém tenha acesso. No caso, a URL do Mongo precisa ser uma variável dessas aí. E aí aqui no meu git ignore, eu vou começar colocando o .env aqui dentro. Perfeito, já está o nosso env ali. E agora, aqui dentro desse .env, eu vou colocar mongodb URI igual, e eu colo aquela URL que a gente tinha. Eu vou trocar só aqui ó, o username, inclusive com o sinal de menor e maior, e vou colocar YouTube, que foi o usuário que eu criei. Password, também vou colocar YouTube. E aqui no dbname, eu vou colocar news. Lembra que eu escolhi o nome da minha database lá, que o usuário tem acesso. Tem que cuidar aqui para botar bem certinho, porque senão vai dar erro depois. Tranquilo, já tá tudo certo, não preciso mais nada disso, ó, já deu certo, ele já terminou de fazer o loading aqui dentro. E agora o que a gente vai fazer é realmente salvar aqui dentro desse subscribe, vou conectar com o Mongo e salvar esse usuário que está se cadastrando na newsletter. Então é isso que a gente vai fazer agora. Show, vamos lá então. O que a gente vai começar fazendo aqui agora é instalar o MongoDB. Vou instalar ele como dependência comum mesmo. E perfeito, agora que o MongoDB já está instalado, eu vou começar importando aqui de dentro do MongoDB. Aqui eu vou precisar instalar também as tipagens dele. As tipagens deveriam vir junto com o pacote, né? Mas tudo bem. A gente instala, importa agora Mongo Client, que é para fazer a conexão mesmo com o banco. E importa também DB, que é uma tipagem que a gente vai utilizar aqui dentro para identificar um banco de dados específico. E agora aqui dentro o que eu vou fazer é criar uma função chamada Connect to Database, para a gente abstrair essa parte da conexão com o banco de dados em uma função. Ela vai receber a URI, né, de conexão, que é o que a gente colocou lá dentro do nosso env, que é isso aqui, ó. E aí a gente vai ter isso disponível como uma variável ambiente mesmo. E agora com isso a gente vai fazer a conexão em si. Para fazer a conexão, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é fazer const client igual. Deixa eu transformar isso aqui numa função assíncrona. Aí eu vou dar o const client igual await mongo client.connect. Aqui a gente vai passar a nossa URI, que está recebendo aqui como parâmetro. E aí eu vou passar aqui duas configurações para essa conexão, que é o use new URL parser como true e use unified topology como true também. Isso aqui é só para ele parar de dar alguns erros, né? Quem trabalha com Mongo sabe que ele dá alguns warnings ali no terminal quando a gente faz a conexão, se não passa esses dois carinhas aqui. Perfeito, agora que a gente já tem o client, eu preciso... primeiro, o client ele me dá acesso ao meu cluster, ao meu servidor. E agora eu preciso ter acesso a uma base de dados específica. Então eu vou criar aqui constdb, que eu quero ter acesso àquela base chamada news, né? Então aqui eu posso dar um client.db e colocar news, por exemplo, para ele acessar o banco de newsletter. Mas lá dentro do meu .env, a news já está aqui, ó. Então eu queria que ele pegasse o que está escrito aqui na minha URI, o que já está aqui dentro da minha URI. Então o que a gente vai fazer? Eu vou importar aqui o módulo URL de dentro do Node. Isso aqui é um módulo nativo do Node que serve para eu fazer um parse de uma URL, de uma URI, para eu conseguir quebrar em vários passos, em vários pedaços, né? E aí eu vou fazer o seguinte, const dbname é igual url.parse. Vou passar a minha URI aqui dentro. Então agora ele vai converter isso aqui no objeto, que tem vários pedaços. Então se eu der um ponto aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar o hostname, que ele me traria isso aqui, basicamente, né, que é o domínio. Eu posso pegar, por exemplo, o protocolo, né, que ele me retornaria, por exemplo, MongoDB mais
srv, mas eu quero isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo que vem depois da barra a gente chama de path name. Então eu vou botar path name, beleza? E aqui eu vou dar um ponto substr, substring, 1. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pular o primeiro caractere e vai pegar só o que tem depois. Então, o path name, ele vai retornar barra news. Então, eu quero só news. Então, se eu dou um substr 1, ele vai pegar isso aqui, ó, tirando a barra. Beleza? E aí eu já tenho o meu dbName. E aí eu passo o dbName aqui como variável para o meu client db. E aí agora, eu retorno esse db daqui de dentro. Outra coisa que a gente pode fazer para otimizar um pouquinho mais isso aqui é o seguinte. Quando a gente utiliza serverless functions, uma coisa que ficou muito comum, principalmente depois que as serverless functions tiveram o seu funcionamento cada vez mais aprimorado, foi a diferenciação de cold start e de hot start. A gente tem dois tipos de inicialização de uma serverless functions. Lembra quando eu falei que quando a gente chamar uma função serverless, que é um script em Node ou qualquer outra linguagem, que executa e depois morre, a gente tem que, toda vez que executar esse script, criar todo o ambiente para ele conseguir ser executado. Então, por exemplo, a nossa conexão com a base de dados é algo às vezes que vai levar um pouquinho mais de tempo. Então imagina assim, toda vez que eu chamar minha serverless functions, ele precisar fazer uma nova conexão com o banco de dados. Às vezes fica um pouco pesado e se a serverless functions está sendo chamada múltiplas vezes, a gente vai ter muitas conexões de bancos de dados sendo feitas a cada momento. Imagina que 1000 pessoas estão tentando se inscrever no newsletter ao mesmo tempo. A gente vai ter 1000 conexões com o banco de dados sendo feitas. Se a gente deixar só assim o código, sim, a gente vai ter 1000 conexões com o banco de dados sendo feitas. E na maioria das vezes a gente vai ser bloqueado porque com esse servidor mais básico ali da Mongo a gente não vai conseguir ter esse funcionamento, né? Ele é um pouquinho mais limitado. Mas o que a gente consegue ter aqui na questão das funções serverless, isso tanto Netlify, Vercel, não é uma questão de quem que está provendo isso, a gente consegue ter variáveis que elas são compartilhadas entre as execuções das funções. Nem sempre, mas na maioria das vezes, se as funções são chamadas próximas uma das outras, elas vão ser compartilhadas. Isso a gente chama de cold start, ou melhor, de hot start. A gente não tem um ligamento da função do servidor que vai executar essa função sempre do zero. A gente vai ter um compartilhamento ali daquele servidor que já está aguardando receber próximas requisições e ele só desliga depois que ele percebe que por muito tempo ele não recebeu requisições. Então o que a gente vai fazer? Toda variável que eu crio fora desse export default, automaticamente a lambda lá da AWS vai entender que essa é uma variável que a gente quer compartilhar entre as execuções das funções serverless. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada cachedDB, que o tipo dela é DB, que eu importo lá de dentro do MongoDB. E ela vai começar com o valor nulo. E aí, aqui embaixo, ó, connect to database, eu vou verificar se eu já tiver um cachedDB, eu vou retornar o meu cachedDB. Eu não vou retornar uma nova conexão. Se não, eu deixo ele fazer a nova conexão sem problemas nenhum. E aí, depois aqui, ó, de ele escolher o DB, eu dou um cachedDB é igual a DB para ele gravar então no cache. E automaticamente agora, cada vez que a nossa função serverless aqui dentro da Vercel executar, ele vai preencher esse cachedDB e as execuções subsequentes que vierem após essa primeira requisição, né, se elas forem próximas, elas vão reutilizar a conexão com o banco de dados que a gente já tem. Isso aqui funciona para várias coisas, não só para conexão com o banco de dados, por isso é tão importante entender esse conceito, que a gente quer manter alguma informação, né, manter algum tipo de estado entre as execuções de serverless. Mas a gente não pode depender totalmente disso aqui, tá? Porque como eu falei, não é sempre que ele vai manter, ele não vai manter para sempre essa conexão. Ele vai manter até ele entender que ele precisa desligar o servidor, porque senão não seria serverless, seria server, simplesmente, e não teria o less. Tranquilo, agora que eu já tenho a conexão com o meu banco de dados, eu vou fazer a inserção do meu usuário dentro do meu banco. Então eu vou começar fazendo o seguinte, const db é igual await connect to database. E aqui eu vou passar a nossa variável ambiente, process.env.mongodb URI. Perfeito. Aqui falta transformar isso aqui numa função assíncrona, para eu conseguir usar o await. E aí agora eu vou dar um const collection igual a db.collection, qual que é o nome da minha collection, da minha tabela que eu quero gravar os usuários, né? Só fazendo uma analogia ao SQL. E eu vou chamar a tabela de subscribers, né? A minha collection. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Ele vai criar tudo sozinho. O Mongo ele cria sozinho, a gente não precisa de migrations nem nada disso. E agora eu vou dar aqui um await collection.insert1, né? Eu quero inserir um registro. E aí eu passo os dados que eu quero inserir. Eu vou inserir, por exemplo, o e-mail lá dentro. E eu vou inserir também a data que ele se inscreveu. Então, subscribed at, vou botar aqui new date. Perfeito, depois ele vai converter isso aqui para o formato que ele precisa. E aqui no response, eu posso retornar simplesmente um
um status 201, né, que significa que o usuário foi criado com sucesso, e vou retornar aqui um JSON, por exemplo, sei lá, ok, true, né, a gente só para retornar alguma coisa e não deixar vazio. Show de bola, nosso sistema, nossa função serverless está finalizada, se não me engano, eu acho que é isso. Eu vou salvar, vou reiniciar o servidor, porque agora como eu criei variável ambiente, ele precisa ler essas funções de novo, né? Ele já deu aqui um loaded env, tá vendo? Então ele já leu essas variáveis ambiente. Agora aqui no meu servidor, eu vou simplesmente vir aqui e colocar, por exemplo, diego@rocketcity.com.br. Deixa eu dar um inspecionário aqui, venho na aba network, vou dar um escrever, veja que o subscribe, ele tá pending e agora já deu certo, ó. Então ele demorou um pouquinho para executar, porque como eu falei, a conexão com o banco ela demora um pouquinho, e é por isso que é legal a gente ter esse hot start entre as funções, né? A gente conseguir manter um cache entre as funções, e ele já deu ok true. Então a gente pode ver que a primeira requisição aqui, ela demorou um pouquinho para executar ali, eu diria que uns 2 segundos, né? Deixa eu ver aqui, ó, 2,65 segundos. Se eu tentar cadastrar de novo agora, com outro e-mail, olha só, eu vou dar um escrever, a gente pode ver que ele já deu e demorou 164 milissegundos, ou seja, ele conseguiu reaproveitar o cache de conexão com a base de dados entre essas duas chamadas, sem problemas nenhum. E agora, como que eu faço para ver se realmente a criação aconteceu? Lá dentro do meu cluster da MongoDB, eu consigo vir aqui em Collections, ele vai carregar uma visualização da minha base de dados. Aqui está a minha base, ó, News, que é a minha que eu criei lá, o meu esquema lá. E aqui dentro tá Subscribers, ó, a minha tabela, minha collection, né? Que tem ali diego@rocketcity e diego.shell.f, que são os dois e-mails que eu acabei de cadastrar. Beleza, tudo isso tá funcionando no local. E agora como é que eu faço para jogar isso aqui online, para eu conseguir ter isso aqui funcionando no servidor da Vercel? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir ter criar a nossa conta, né? Então, se eu acessar aqui a Vercel, eu posso ver que eu já tenho a minha conta aqui. Eu deletei todos os projetos que eu tinha aqui dentro, porque eu vou colocar isso aqui do zero aqui dentro. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é configurar as minhas variáveis ambiente. E aí tem duas formas de eu configurar variáveis ambiente aqui dentro da Vercel para eu rodar em produção. A primeira delas é configurando variáveis ambiente por projeto, e a segunda delas é criando secrets. Secrets são variáveis ambiente que são compartilhadas entre todos os nossos projetos, digamos assim, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar por projeto, eu acho que fica melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou começar aqui dentro, eu vou instalar a Vercel CLI, eu já tenho ela instalada, eu só vou te mostrar, então você procura aqui, ó, Command Line, é só instalar esse Vercel como global, pode ser com yarn ou com npm. Aí você vai rodar um Vercel login, vai logar na sua conta, ele vai abrir aqui o seu browser para você logar. Depois de já ter logado, dentro do projeto você dá um Vercel e dá um Enter. Simplesmente isso. Ele vai te perguntar algumas coisas, então aqui eu vou dar Yes, porque eu quero fazer o deploy. Qual que é o meu usuário? Diego Fernandes. Não, é um novo projeto, então eu não quero linkar ele com um projeto que já existe. Nome do projeto pode ser Next.js Functions, tanto faz. Qual diretório que o nosso código está localizado? É na raiz mesmo. Aqui, se fosse um monorepo, aqui eu informaria qual que é o repositório exatamente que está o código. A Vercel já tem suporte a monorepo aí nas últimas versões, daria para falar sobre isso também. E aqui a gente dá um Y, ou melhor, N, porque eu não quero modificar nenhuma configuração, vou deixar ele usar todas as configurações padrões. E aqui na Vercel é muito legal porque todo o deploy é automatizado, tanto de projetos com Create React App, com Next, com, sei lá, com Gatsby, é tudo bem automatizado. Ele consegue identificar qual que é o tipo de projeto, estilo um Heroku da vida, e fazer o deploy. Mas lembrando que a Next a gente não consegue fazer deploy de back-end, né? Só front-end ou Next com serverless functions, né? E aqui agora, então, ele já está fazendo deploy, já terminou. A gente pode ver aqui, ó, já está aqui aparecendo Next.js Functions. E se eu acessar aqui, ó, eu tenho a versão Production e a versão Latest, né? Por enquanto, como eu tenho um único deploy, as duas são a mesma. Então, não interessa qual link eu acessar, eu sempre vou cair aqui na minha aplicação. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho as variáveis ambiente, como eu falei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Next.js Functions, venho em Settings, Environment Variables, e agora eu vou criar aqui, ó, vou lá no meu .env, vou copiar aqui a minha URL de ambiente e vou botar aqui em production mongodb URI e vou colocar aqui dentro. Venho em preview e coloco mongodb
o RI também com o mesmo valor. Então a gente pode ter bases de dados diferentes para os dois ambientes. O preview aqui seria o nosso ambiente de staging. Cada vez que a gente faz uma PR ou cria um branch novo na nossa aplicação, ele vai gerar um deploy automatizado daquele branch ou daquela PR para a gente ver o ambiente de staging, para a gente ter um preview daquilo que a gente criou. Então a gente poderia colocar, por exemplo, um banco de dados diferente para esse preview, para ele não mexer nos dados de produção. Então aqui eu poderia botar esses dois. O development aqui eu também poderia colocar. A única diferença daí é que se eu botar a variável de ambiente aqui em development, o que eu preciso fazer é, eu não preciso ter mais o .env aqui dentro, e ao invés de rodar yarn dev aqui para rodar minha aplicação, eu rodo Vercel dev. Aí o que ele vai fazer esse Vercel dev? Ele vai conseguir pegar as variáveis ambiente aqui de dentro do painel da Vercel e rodar no meu ambiente local. Então eu não precisaria ter esse .env aqui na minha máquina, né? Funciona também, funciona muito bem. E é legal quando a gente quer compartilhar o projeto entre mais pessoas, o .env geralmente é uma coisa que fica desatualizada entre as pessoas, né? Então, funcionaria também, mas a gente vai deixar dessa forma que já está rodando. Perfeito, agora que a gente já configurou as variáveis de production e preview, eu vou rodar aqui um Vercel de novo, para ele executar um novo deploy disso aqui, porque como eu atualizei as variáveis ambiente, é legal executar um novo deploy para ter isso atualizado. Então, vamos aguardar um pouquinho agora ele fazer o building aqui, vai ser bem rapidinho, bem provavelmente. Tomar uma água. Perfeito, já terminou aqui o deploy para dentro da Vercel. Se eu volto aqui agora dentro do meu projeto, eu vou ver que agora ele tem duas versões diferentes, uma de production e uma latest. Como eu falei, essa versão latest seria o nosso ambiente de staging, para a gente ver antes de ir para produção se está tudo certo. Então eu vou acessar esse endereço aqui de baixo, né, esse deploy aqui de baixo. Já está ele funcionando aqui. Vou abrir aqui minha aba inspecionar, network, e vou cadastrar de novo aqui um e-mail qualquer. Vou clicar em inscrever. Ele está executando aqui o subscribe. Demorou um pouquinho, mas já deu tudo certo. Ele demorou 2,16 segundos. Agora, se eu tento fazer mais um cadastro, a gente vai ver que ele vai ser muito mais rápido, ó, 300 milissegundos. E os dois deram OK. E se eu for lá no MongoDB Atlas e dar um refresh, eu vou ver que os dois foram cadastrados na minha base de dados sem problemas nenhum. Então estão os dois aqui, ó. E agora, quando eu já terminei de testar o meu ambiente de staging, eu posso fazer um promote, né? Promover ele para produção. Então, o que a gente pode fazer é rodar aqui dentro da nossa aplicação Vercel-prod. Então eu vou fazer o deploy agora da minha aplicação para produção mesmo, que vai ficar no domínio original. Então ele já fez um promote aqui, já enviou para lá. E aqui agora, ó, se eu acesso Next.js Functions, esse aqui é o meu endereço de deploy de produção, e faço a inserção aqui, ó, vou botar aqui test@test.com e dou um Enter. Ele vai provavelmente executar aqui, a gente não deixou nenhum feedback visual, né? Mas se eu der um refresh aqui na nossa aplicação dentro do MongoDB Atlas, eu vou ver que eu tenho test@test.com. Então, beleza, finalizamos o nosso vídeo. Foi um vídeo rápido e um vídeo muito prático, né? Muito mão na massa para a gente entender como que funcionam as serverless functions dentro da Vercel. E isso funciona também dentro da Netlify. Já faz um tempinho aí, poucos dias na verdade, já trazendo essa informação para você em primeira mão, que a Netlify agora suporta aplicações escritas com Next.js, que antes ela não suportava, beleza? Então a gente já consegue trabalhar com Next.js dentro do Netlify. E a gente tem também as funções aqui no Netlify de funções serverless também, aqui ó, serverless functions, que funciona bem praticamente da mesma forma que a gente tem dentro da Vercel. Então essas duas hospedagens são muito boas para a gente trabalhar com esse tipo de funcionalidade. E esse vídeo a gente deu aí uma visão geral de como que você pode construir aplicações front-end, landing pages ou qualquer tipo de aplicação que precisa de executar alguma coisa no back-end e não necessariamente construir todo o back-end utilizando as funções serverless. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir, deixar um comentário aí embaixo sobre o que você achou desse conteúdo e se você já utilizou isso para algum tipo de projeto e o que você gostaria de ver também aqui nos próximos Code Drops. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!